Novelo. Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Eu já falei por aqui que eu não vejo novela, nem reality, mas tem um elenco extenso que eu acompanho sempre que eu posso. Se tivesse um canal premium com vídeo deles 24 horas, eu ia assinar na hora. São os meus sobrinhos netos. 8 meninos e 2 meninas com idades que vão dos 2 aos 18 anos. Para minha grande tristeza, todos eles moram em São Paulo, mas eu recebo fotos e atualizações da vida de todo mundo. Se tem uma coisa que eu adoro, é neném. E conforme as pessoas ficam sabendo disso, eu vou entrando em mais mailings de foto de neném que nem da minha família são. A Paula Scarpim e a Flora Thomson-DeVoe, por exemplo, são tias corujas e vivem encaminhando vídeo das sobrinhas delas, que eu sinto que eu já conheço e aprecio muito, apesar de nunca ter visto elas na vida. É o melhor tipo de conteúdo que tem. Isso e vídeo de cachorro, né? Mas vídeo de cachorro, por mais fofo que seja, não dá pra gente uma coisa muito importante: a conexão com a nova geração. Eu pensei nisso porque o episódio dessa semana do Rádio Novelo Apresenta tá cheio dessas trocas intergeracionais. Com gente que tá crescendo nesse mundo que a gente, que tá mais velha, ajudou a formar. A primeira história de hoje é um romance de formação que se passa dentro de uma repartição pública. E quem vai guiar a gente por essa história daqui a pouquinho é o Vitor Hugo Brandalize. Pensa numa festinha de criança com tudo que tem direito. Com uma decoração caprichada, com os balões amarelos e azuis, um painel com um símbolo enorme do Real Madrid e uma foto do Cristiano Ronaldo. Com parabéns, é claro. E aí, na hora do Rá, Tim, Bum, tem isso aqui. Não é pique, não é big, é revoga. Essa festinha de aniversário, para te dar o contexto, estava rolando embaixo da marquise de um prédio público, da Secretaria de Estado de Educação do Pará. O aniversariante é um menino chamado Enzo Arapium. O Enzo estava fazendo 7 anos no dia 25 de janeiro de 2025. E a festinha foi lá porque fazia 12 dias que ele estava acampado na Secretaria de Educação. Além do Enzo, tinha outras crianças e os pais dessas crianças. Essa ocupação chegou a reunir 300 pessoas, a maioria indígenas de diversas etnias do estado do Pará. Não negociaremos nossos direitos. Nós estamos aqui pela garantia da dignidade dos povos indígenas, dos quilombolas, das populações tradicionais, dos professores. Eles estavam ocupando a secretaria para pedir a derrubada da Lei Estadual 10.820, uma lei que tinha sido proposta pelo governo do Helder Barbalho, do MDB, e que tinha sido aprovada pela Assembleia Legislativa um mês antes. O revoga da festinha do Enzo era para ela. Para resumir em pouquíssimas palavras, essa lei tinha potencial para prejudicar, e muito, a qualidade do ensino de quem mora afastado dos centros urbanos. Agora, pensa num estado do tamanho do Pará, que é muito grande, que tem muita gente espalhada pelo território e com uma população significativa de indígenas, ribeirinhos e quilombolas, que muitas vezes não vivem nas cidades, nem perto delas. Tá lá, na Constituição Federal, artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado. Mas você já parou para pensar como que esse direito se aplica para quem não mora numa cidade? No Pará, o que existe desde 1982 são programas de educação modular, que é tipo um rodízio de professores nas regiões mais afastadas. Tipo, esse mês, nessa aldeia, os alunos vão ter aula com a professora de geografia e o professor de matemática, que no mês que vem vão para a comunidade ribeirinha, e aí chegam os professores de biologia e de história. Não é o ideal.
A implantação de um sistema mais consistente para quem mora longe dos centros urbanos é uma demanda histórica no estado. Mas essa educação modular é o que tem, e o que estava ameaçado de acabar com a Lei 10.820. Mas e aí? Sai o rodízio de professores e entra o quê? Eles querem substituir os professores com uma TV na sala de aula. Imagina. Entra uma TV na sala de aula. A Lei 10.820 criava uma brecha para ampliar a carga horária do ensino telepresencial, com aulas remotas. Nesse modelo, um único professor atende até 80 turmas ao mesmo tempo, no estado todo. O aluno até pode enviar mensagens para o professor para tirar dúvidas. Mas imagina a logística disso com 80 turmas ao mesmo tempo. Além disso, a gente está falando de aulas padronizadas. Imagine a dificuldade que tem. Tem alunos que não falam a língua portuguesa, né? Como é que a TV na sala de aula vai dar aula, né? Se ninguém entender. Isso é absurdo do governador Helder Barbalho. Está lá na Constituição Federal também. Artigo 210, parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A mesma coisa vale para o ensino médio. Claro que ninguém imagina que os professores do ensino modular sejam fluentes nas mais de 30 línguas indígenas do Pará. Mas vamos combinar que driblar a barreira linguística é muito mais fácil no presencial, com turmas pequenas, do que online, em aulas transmitidas de um estúdio para tantas turmas ao mesmo tempo. Quer dizer, dá para entender o porquê do revoga na hora do parabéns do Enzo. Essa era a palavra de ordem dentro da ocupação. Era revoga e era fora Rocieli. No caso, Rocieli Soares, o secretário de Educação do Pará. Rocieli apareceu bastante quando a ocupação da Secretaria de Educação do Pará virou notícia no Brasil todo, e até fora do país, porque isso tudo aconteceu na cidade da COP30, no ano da COP30. O foco dos manifestantes era o que o Rocieli e o governo do estado estavam tentando fazer no Pará, é claro. Mas no momento em que as lideranças conheceram melhor o perfil desse secretário, elas entenderam que o que estava em jogo ali não era uma iniciativa local isolada. Era parte de um movimento muito maior. Um movimento para fortalecer o ensino remoto pelo país, e que vem avançando em outros estados. E é só levantar a capivara do Rocieli para ver que ele é uma peça importante desse plano. Quando o Helder Barbalho anunciou Rocieli Soares para a pasta da educação, no comecinho do segundo mandato dele, ele falou que o novo secretário conhecia muito bem os desafios educacionais na Amazônia. Eu queria dizer que eu estou muito emocionado de estar de volta à Amazônia. E esse é o Rocieli Soares no dia da posse dele. O que nós sonhamos para os nossos filhos é o que nós temos que brigar para dar para todas as crianças. O Rocieli não é ali da região norte, ele é gaúcho. Mas ele disse que estava emocionado por estar de volta à Amazônia porque ele já tinha sido secretário de Educação do Amazonas entre 2012 e 2016. E ele deixou uma marca lá. Sob o comando do Rocieli, o número de alunos de ensino médio matriculados no ensino telepresencial atingiu o patamar mais alto na série histórica no Amazonas. Ele se orgulhava de ter ampliado bastante o alcance do ensino remoto no estado. Os manifestantes de Belém não queriam ver a escalada que aconteceu no Amazonas se repetir no Pará. Desde os primeiros dias da ocupação da Secretaria de Educação, eles diziam que estavam ali protestando por uma causa maior, que é além da educação. As lideranças falam em autonomia porque esse movimento do ensino à distância pega num ponto importante para eles. Tem muita pesquisa que mostra que a taxa de evasão escolar no ensino remoto é sempre mais alta do que no presencial. E numa terra indígena, falar em jovem fora da escola tem um significado diferente. A falta de escolaridade tem uma ligação direta com o êxodo das aldeias para as cidades. E um território indígena menos habitado fica mais desprotegido contra invasões de terra, desmatamento, a soja, o gado, o garimpo. Esse era o cerne da mobilização dos indígenas na Secretaria de Educação.
contra o movimento que o Rocieli representa e que está em disputa não só no Pará, mas no país todo. A luta é para preservar um modo de vida. E lá na ocupação da Secretaria de Educação estava quem vai levar adiante esse modo de vida. As crianças. Dezenas de crianças no ápice da ocupação. Elas estavam acompanhando tudo, o tempo todo. Para elas, aquilo era um ensino presencial sobre o esforço para se manter vivendo da forma como os povos querem. Eu quis ouvir essas crianças. Como foi o dia a dia delas na ocupação e como elas estavam se formando como ativistas ali mesmo, desde bem cedo. Me conta como é que foi esse dia do aniversário. Eu ganhei 4 presentes. Um coelho real, um coelho de brinquedo e 2 coisas de dinossauro. E tinha mais coisas que eu não me lembro. Tinha mais de 1000 pessoas, né, mãe? Esse, é claro, é o Enzo Arapiun. E a mãe dele, que estava ali para contar mais detalhes, é a Auricélia Arapiun. O Enzo e a Auricélia saíram de Santarém, onde eles moram, e passaram um dia num ônibus para chegar a Belém. Quando vocês chegaram lá na SEDUC, o que você viu assim? SEDUC, no caso, é a abreviação de Secretaria de Educação. Como nós entramos lá, quebrando o portão da SEDUC. O Enzo e a Auricélia estavam entre os primeiros que chegaram para ocupar a SEDUC. Deram 10 minutos para conseguir quebrar o portão. Quem que deu? O guarda. É que os parentes deram 10 minutos pro guarda abrir o portão e não abriu, né? E aí? Eles meteram a porrada no portão pra abrir. Eles chegaram e foram logo fazendo um chamado para todas as etnias. Chegamos com uma dança, Uhum. Acho que era o Cianama. Cianama. Esse. Tinha canto, tinha dança, mas sem nunca perder de vista o que eles queriam ali. Nós queremos o diálogo, nós queremos a exoneração desse secretário. Foi aos poucos que eles foram conhecendo mais detalhes da trajetória do Rocieli Soares. Que teve retrocesso no Amazonas e São Paulo, que tem um histórico de ataque à educação. E é esse mesmo secretário que está hoje aqui, e principalmente atacando os direitos dos povos indígenas. Assim que Rocieli deixou a secretaria no Amazonas, ele assumiu um cargo no Ministério da Educação do governo Temer. Ele virou secretário nacional da Educação Básica e uma presença ativa nas discussões sobre a implementação do novo ensino médio. Talvez você tenha ouvido falar dessa reforma. Ela fez muito barulho, gerou muito protesto também, e uma das características dela é uma maior participação do setor privado na educação. O novo ensino médio prevê os chamados itinerários formativos. São disciplinas mais técnicas que passaram a fazer parte do currículo e que criaram demandas para novas plataformas de ensino e equipamentos tecnológicos também, e novos tipos de contrato para suprir essas demandas. E aí, em abril de 2018, quando o ministro Mendonça Filho saiu para disputar as eleições, o Rocieli chegou no ápice da trajetória dele. Ele virou ministro da Educação do governo Temer. Tudo bem que foi só por 8 meses. Ele foi um ministro tampão. Mas ele aproveitou esse tempinho para tentar emplacar a bandeira dele, a das aulas telepresenciais e, dessa vez, nacionalmente. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação, estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. O Rocieli criou dentro do MEC esse órgão chamado Centro Nacional de Mídias da Educação, que tinha como objetivo oferecer a formação mediada por tecnologia em escolas do país todo. Só que a gente sabe, as escolas públicas brasileiras, em geral, têm problemas de infraestrutura e material muito mais básicos que a falta de computador, de internet. Mas aí é que estava o pulo do gato do Rocieli e desse movimento que ele representa. Se o serviço público não consegue suprir a nova demanda, o setor privado aparece com uma solução. Para saber como levar as aulas para sua escola, acesse o site ou baixe o aplicativo. Ministério da Educação. No fim, esse centro de mídias nacional durou pouco.
Logo depois, o governo mudou, aí veio a pandemia e os estados tiveram que criar, do dia para a noite, uma estratégia de ensino remoto, agora por motivos sanitários. Mas olhando de novo para o Amazonas, dá para entender o que acontece quando o modelo de gestão defendido pelo Rocieli tem tempo para dar frutos. Em 2011, antes do Rocieli assumir a Secretaria de Educação do Amazonas, o governo do estado já tinha um contrato com uma empresa de telecomunicações para o ensino telepresencial. E era um programa de caráter emergencial, justificado pela demanda reprimida nos municípios. Mas logo que o Rocieli assumiu a secretaria, ele transformou o que era programa de emergência em política pública oficial do estado. E nos anos seguintes, passou a oferecer o ensino telepresencial também para crianças do ensino fundamental. Claro que o acesso à internet é uma ferramenta importante de apoio na educação. Mas a gente não está falando aqui de ferramenta de apoio. Eu li uma pesquisa de 2024 sobre o avanço do ensino remoto no Amazonas nos últimos anos. O autor entrevistou professores que dão aulas a partir dos estúdios, mediadores que ficam nas escolas do interior e mais 37 alunos dessa modalidade. Um ponto em comum nos relatos é a estrutura precária dos lugares onde as aulas remotas são dadas. Até dentro das casas de alguém da comunidade, e não em escolas. Muitas vezes não tem merenda, tem lugar onde os livros didáticos nunca chegaram, e os problemas de conexão de internet estão praticamente em todos os relatos. Outra coisa que me chamou muito a atenção é como o conteúdo repassado aos alunos é reduzido drasticamente no ensino remoto. Um professor que era de uma escola pública presencial de Manaus e hoje dá aulas à distância do estúdio, deu uma medida da diferença. O mesmo conteúdo que ele levava entre 1 semana e 15 dias repassando numa turma de alunos presenciais da capital é comprimido em meia hora para o aluno das aulas remotas no interior. Os próprios professores perguntam: esses alunos vão guardar o conteúdo? Como é que eles vão passar no Enem, no vestibular? Como é que esse aluno vai se apropriar de um conteúdo totalmente fora da realidade dele? Por direito, a gente nunca conseguiu na conversa, a gente sabia que uma ocupação era o caminho. Essa é a Auriene Arapium. Ela é irmã da Auricélia, tia do Enzo. Ela também estava na ocupação em Belém. Ela e os filhos dela, a Lara, de 8 anos, e o Rudá, de 3. Encheram os ônibus de tudo que trouxeram, barraca, colchonete, tudo que a gente já tinha conseguido também arrecadar. A Auriene estava na linha de frente da ocupação porque ela era a conexão do povo dela com Belém, mas também porque esse é o tema de pesquisa dela. Ela estuda psicologia na Universidade Federal do Pará e a linha de trabalho dela é justamente a formação política de crianças indígenas a partir da participação nos movimentos. E a gente observa que as crianças são bem-vindas nos espaços, né? Muitas mães ficam com a criança no colo ali e dá mama e chora e não é um problema isso. As crianças estarem no nosso espaço não é um problema, é pedagógico. A manifestação, em outras palavras, também é uma escola. Que eu observo dos pais não indígenas, eles vão para o ato, eles não levam os filhos dele, porque eles sabem que pode acontecer, sei lá, a violência policial e não sei o quê. Mas nós indígenas não, nossos filhos vão com a gente sim, porque eles têm que entender que é assim que é. Analisando essas diferenças, a Auriene começou a pensar no que significa a passagem do tempo, para ela e para o povo dela. Nós indígenas, né, a gente, digamos assim, amadurecemos muito mais rápido, a gente precisa amadurecer, não porque a gente quer. Eu não vivi a minha adolescência, tive que partir de criança para ser adulto, né? Quando eu vi, já era a minha vez de lutar, sabe? Quando eu vi, já era a minha vez de falar. Quando eu vi, já era a minha vez de me posicionar. Quando vocês chegaram cantando, pra onde você foi, assim? A primeira coisa que eu fui fazer é ir pro banheiro e brincar. Ah, sim. Ainda não tinha spray de pimenta no banheiro nessa hora? Não tinha spray de pimenta. Naquela hora, ainda dava para usar os banheiros da SEDUC. Mas no primeiro dia, isso já mudou. A polícia, ela tava viajando, os meninos tomando banho e colocou spray de pimenta no banheiro pra ninguém vir pro banheiro. Quando você chega num lugar que tem spray de pimenta, o que o spray de pimenta faz? Arde o olho. Arde o olho, arde o bumbum. Fica ruim de respirar, né? A gente tá querendo apenas dialogar com eles, não precisa força. Tinha uns 90 indígenas ocupando o prédio naqueles primeiros dias. E pelo menos 60 PMs, com cavalaria e mais de 10 viaturas. A polícia tá alumiando as nossas mulheres na hora de tomar banho à noite. Isso aqui é absurdo, tá? Isso é absurdo o que tá acontecendo. Depois de um tempo, a ocupação começou a repercutir na imprensa.
O Grupo de Defesa dos Direitos Humanos da OAB do Pará esteve lá e a PM recuou. Eles deixaram a comida chegar e os indígenas passaram a cuidar de quem podia ou não entrar. A ocupação estava estabelecida. E agora, as crianças que estavam lá dentro passaram a viver o dia a dia do movimento. E onde tu aprendeu a andar de bicicleta? Na Seduc. Eu também aprendi a andar de skate. Eu descia na rampa. Eu quase quebrei meu braço. Né, mãe? Quase quebrei meu braço. Numa pedra. Uns aprendem numa pracinha num parque, outros na rua de casa. Pro Enzo, foi assim. E a ocupação da Seduc nem foi a primeira da vida dele. Não, já teve muita. É mesmo? A gente já fez várias ocupações aqui em Santarém. A gente ocupou, por exemplo, ocupa CESAI, ocupa a prefeitura, enfim. Ele talvez nem lembre das ocupações que a gente fez, porque aquele era bem novinho, né? Mas eu sei porque tem manifestação, ele tá comigo. Ele sempre viajou muito comigo. De avião. Ele só parou de viajar porque é por conta dos estudos, né? Mas sempre que eu posso, ele tá comigo. A Auricélia Arapiun faz parte da diretoria da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que é a maior rede de articulação indígena da Amazônia. E como muitos integrantes de movimentos sociais paraenses, ela tinha esperança no governo Helder Barbalho. Especialmente depois do primeiro mandato dele, em que o Helder se colocou contra a atuação do Bolsonaro durante a pandemia. O Helder defendia a vacina e fazia um discurso de diálogo com os povos tradicionais. Então, quando ele foi reeleito, a Auricélia foi convidada e viajou até Belém para a posse dele. Uns dias depois, a cerimônia ia se repetir também em Santarém. A equipe do Helder fez um convite para a Auricélia. Eles queriam que 3 crianças indígenas entregassem a faixa para o governador na cerimônia de posse, que ia ser no Palácio do Governo em Santarém. E uma delas ia ser o Enzo. Gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão a todas as famílias paraenses. A Auricélia topou e lá foi o Enzo pro palco. Como é que é isso que você deu a faixa pra ele? Foi quando eu tinha 5 anos. Eu peguei a faixa e entreguei pra ele. Na posse. Na posse? Na posse dele. Na posse dele. Eu fui no palácio dele, que tá mais como uma mansão, nem é palácio. Tenham a certeza de que vocês terão um governador e uma vice-governadora que estará incansável trabalhando por cada um de vocês. Viva o Oeste do Pará! Viva o Estado do Pará! Agora, 2 anos depois, o Enzo e a Auricélia tinham deixado a casa deles em Santarém e estavam ali, em Belém, num contexto totalmente diferente. Rocieli ia trocar os professores, porque o Rocieli é o dono dos professores da escola. Ele ia trocar os professores para televisão, ensinar as crianças. E como é que ia ser? Ia ser pior se fosse televisão em vez de professor? Eles iam fazer um caos na escola, sair correndo de lá de dentro. Demorou um tempo até que o dono dos professores do estado topasse dar as caras para falar com os líderes do movimento que defendia a presença deles em sala de aula. Quando Rocieli finalmente foi, estava caindo um temporal e o auditório da Seduc alagou. Aí a chuva deu uma trégua, passaram um rodo no chão e o secretário pegou o microfone. Ficou muito claro para a gente a necessidade de dar a segurança jurídica, da forma como vocês entendem. Ele foi falar que não era que a Lei 10.820 acabava com o ensino modular. Ela só não previa que ele continuasse. Se a ocupação era como uma escola, talvez essa fina distinção fosse um bom exercício de análise de discurso. De qualquer forma, o secretário disse que ele ia fazer uma nova redação para a lei para não ter dúvida. E com isso, ele queria acabar com a ocupação. Obviamente, agora, estou ouvindo as lideranças sobre os próximos passos, a possibilidade de avançarmos nesse sentido ou não. A Auricélia estava só ouvindo. Quando Rocieli terminou, ela pegou o microfone. As lideranças do movimento já estavam debatendo fazia dias, e elas tinham muita clareza do que elas queriam do Rocieli. Tá preocupado com a gente? Hoje? Agora? O senhor vem saber que a gente tá aqui? Foi, doutor? Esse é o áudio de um vídeo que o grupo de comunicação dos Arapiuns postou. No vídeo dá pra ver o Rocieli ouvindo a Auricélia com uma expressão séria, sentado na borda do palco e balançando as pernas.
que estavam nos usando, o Senhor está dizendo que nós somos burros, nós somos bestas, que a gente não sabe falar por nós. A Auricélia estava se referindo à união desse movimento dos indígenas com os professores da rede estadual, que também estavam indignados com o fim do ensino modular, e também com quilombolas, ribeirinhos, além de professores das universidades públicas de Belém, a UFPA e a UEPA. Durante toda a mobilização, os manifestantes chamaram muito a atenção para essa articulação. Segundo eles, é uma aliança que nunca tinha acontecido antes. O Enzo estava nessa reunião no auditório o tempo todo, brincando com o Rudá numa poça d'água do lado do palco. Sobre a Rocieli, só falava revoga a Rocieli. As negociações estavam rolando, mas as condições deles para sair da SEDUC não tinham mudado. Nós não temos hora nem dia para sair enquanto as nossas reivindicações não forem atendidas. A ocupação não só não terminou, como mais e mais ônibus de indígenas iam chegando, do estado todo. No dia 28 de janeiro, quando a ocupação completou 15 dias, o governador chamou as lideranças para uma audiência na sede do governo. A Auricélia ia. Enzo! E o Enzo também. Boa sorte, amiga, boa sorte. Representa nós lá, viu? Uma das condições para a reunião é que ninguém gravasse nada. Os celulares foram confiscados na entrada. Cerca de 40 pessoas participaram. Além da Auricélia e do Enzo, foram outras lideranças indígenas e dos professores. Além, é claro, do governador, do Rocieli e dos assessores deles. Logo no começo do encontro, a Auricélia perguntou para o Helder Barbalho: "O senhor lembra do meu filho?" Ele ficou mudo. Ele só olhou pra mim. Ele te conhece, né? Do dia da faixa. No dia da faixa, já me conhece há muito tempo. O Enzo viu a faixa que ele tinha entregado para o Helder no dia da posse, 2 anos antes. Ela estava pendurada numa parede do gabinete. E aí ele resolveu fazer um pedido. Eu pedi a faixa. Por quê? Porque era minha. Eu queria ir pra ele. E você pediu a faixa, e o que ele falou? O que ele fez? Ele não disse nada. Foi muito engraçado. Na cabeça dele, a faixa é dele. Eu acho que mesmo ele não compreendendo tanto, ou compreende e não sabe expressar, é o significado, sabe? De ele ter entregue aquela faixa e de saber que a gente estava ali numa ocupação por causa dele, por causa do governador que estava violando os nossos direitos. A Auricélia falou que o governador ficou desconcertado com o pedido. Mas o Enzo ainda tinha um assunto na agenda dele. O que tu levou pra ele? Uma caneta. Eles contaram que o Helder chegou a mudar de expressão. Ficou feliz com o presente do Enzo. Mas aí a Auricélia explicou o porquê do presente. Quando eu falei, é uma caneta pro senhor assinar a revogação e a demissão do Rocieli, o Rocieli tava do lado dele. Ele, jogou, assim, o segurança foi pra perto dele e ele, meio que jogou, assim, a caneta. Ele pensou que era uma bomba e jogou no chão. Segurança dele. A reunião durou 4 horas e meia e entrou pela madrugada. O Enzo aguentou até umas 11 da noite. Lá tinha comida de graça e refrigerante. Comi 2 bolinhos gigantes, 2 bolões gigantes. O desfecho não foi tão satisfatório quanto o lanche. O governador não se comprometeu a revogar a lei, mas disse que ia entrar em contato nos próximos dias. A ocupação já estava rolando fazia mais de 3 semanas. E o secretário de Educação e o governador estavam saindo bastante desgastados. Os grupos de jovens comunicadores indígenas postavam tudo o que eles faziam por lá. Os rituais da manhã, do meio-dia e da noite, os avanços e os retrocessos nas negociações, os apoios que eles recebiam de gente famosa, as reportagens na TV, as colunas nos jornais. A ocupação passou a repercutir muito. Então o governo do estado percebeu que só tinha um caminho para acabar com aquilo. No dia 5 de fevereiro, o governador assinou um termo de compromisso de que ele ia revogar a Lei 10.820. E uma semana depois, os deputados aprovaram a revogação. Aprovado por unanimidade. A
ocupação terminou no dia 14 de fevereiro de 2025, depois de 31 dias. Essa vitória é nossa. E só a unificação dessa luta só foi possível porque nós juntamos os movimentos sociais. Só tinha um ponto que ainda não tinha sido atendido. Mas a partir daí, ele já não durou muito. Em junho de 2025, o Rocieli Soares foi exonerado da Secretaria de Educação do Pará. Mas é claro que o movimento que ele representa não acabou ali. Apesar da saída do Rocieli, as comunidades atendidas pelo CEMEP, o Centro de Mídias da Educação do Pará, continuaram crescendo. Não mais em áreas indígenas. Esse avanço foi efetivamente estancado por enquanto, mas sim em áreas quilombolas e ribeirinhas. A porta continuou aberta. E esse facilitador dessas brechas também continuou se movimentando. 2 meses depois de sair da Secretaria de Educação do Pará, o Rocieli assumiu a SEDUC de Minas Gerais, o governo do Romeu Zema. Eu fui procurar se ele já tinha se movimentado para aumentar o ensino telepresencial em Minas, mas até onde eu vi, não, ainda não. Em todo caso, se precisar, um movimento vindo do Pará pode servir de inspiração para como enfrentar certas políticas públicas. Eu procurei o Rocieli Soares para perguntar sobre a visão dele de educação à distância. Eu quis saber como conciliar o que a Constituição de 88 prevê sobre a educação escolar indígena específica para as etnias e as ações que ele toma em favor do ensino padronizado oferecido na modalidade à distância. Mas ele não respondeu. No Pará, logo que acabou a ocupação da Secretaria de Educação, o governo formou um grupo de trabalho para criar uma lei específica para a educação indígena no estado. A promessa era que ia ser um exemplo para o país. Mas poucos meses depois, as mesmas lideranças que ocuparam a SEDUC no começo de 2025 denunciaram o governo de Helder Barbalho por, segundo eles, não fazer a escutativa nos territórios indígenas. Em outubro de 2025, as lideranças entraram com um pedido no MPF para anular as discussões que tinham sido feitas até ali. E no começo de novembro, a Justiça Federal acatou. Na sentença, o juiz declara ilegal todo o modelo de ensino médio telepresencial oferecido pela Secretaria de Educação do Pará por meio do CEMEP. O ponto central da decisão foi que o Estado nunca chegou a fazer uma regulamentação específica para esse tipo de ensino, que se adequasse à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei que organiza todo o sistema educacional brasileiro, da educação infantil ao ensino superior. Nas regras atuais do Pará, não está claro como oferecer aulas mediadas por tecnologia para essa faixa etária. Essa modalidade de ensino é permitida de forma complementar ou em períodos excepcionais, tipo na pandemia. Mas o juiz apontou que se não houver uma regulamentação detalhada por parte dos estados, não pode funcionar de forma contínua como está sendo feito. Então a Justiça determinou que o governo do Pará explique direitinho quais são os requisitos técnicos e pedagógicos que justificam essa oferta de ensino, e que crie mecanismos de controle contínuo da qualidade das aulas e da participação dos alunos. Por fim, a Justiça determinou que qualquer implementação do CEMEP em territórios de comunidades tradicionais só pode ser feita depois de consulta prévia, livre e informada, com escuta ativa dos povos, o que não aconteceu nas discussões que o governo do estado fez até aqui. Isso tudo fica valendo para os povos indígenas e também para os quilombolas e ribeirinhos. Quando que você foi embora da ocupação? Como é que foi isso? Por que você foi embora? Porque ia começar mais aula. Para quem está no dia a dia desses movimentos, tipo o Enzo, é uma mobilização atrás da outra. Um aniversário atrás do outro. O Enzo é o 2º ano dele que ele não passa assim em casa, né? O aniversário dele. Então eu tava assim bem preocupada, porque ele gosta muito de aniversário. Desde os 5 anos eu não. Quando eu tinha 5 anos, eu não fiz festa em família aqui. Eu fiz festa em outro lugar. Quando eu completei 6 anos, não fiz festa aqui. Eu fiz festa em outro lugar. Quando eu completei 4 anos, 7 anos, eu fui olhar na SEDUC fazer aniversário. Nenhum aniversário foi aqui em casa. Nenhum. Nem do 4. Nem do 5, nem do 6, nem do 7.
E a infância também vai passando. Daí você, então, voltou pra casa porque a escola ia começar. E aí, um dia te falaram, assim, que a lei lá não tinha passado, que vocês tinham conseguido o que vocês queriam. Você soube disso aí? Se vocês ganharam? Vocês venceram? Nós vencemos. Nós já convencemos o Helder uma vez. Mas já falta muita. Ah, é? Muita. Falta muita. Essa história foi produzida pelo Vitor Hugo Brandalize. Essa foi a terceira e última parte da série especial A Retomada, apoiada pelo Pulitzer Center sobre direitos indígenas no Brasil. A gente vai linkar a série toda no post do episódio no site. A gente já volta. No segundo ato do episódio de hoje, a gente tem uma conversa improvável entre duas gerações em torno de um crime que marcou o Brasil. Quem trouxe essa história pra gente foi o Vitor Manuel. E Ângela, você poderia falar pra gente um pouco sobre teu pai? Ah, poderia sim. Qual a parte do meu pai que você gostaria que eu falasse? Qual a parte que você gostaria de começar falando dele? Eu gostaria de começar falando do quanto que ele me faz falta, assim, como pai, e do quanto que ele era um ótimo pai, assim. A Ângela nasceu em Chapuri, no Acre, no final dos anos 60. Eu nasci no Seringal Cachoeira, né? Lá na mata. Então eu nasci lá na Colocação Lago. Engraçado que no Cachoeira não tem cachoeira, na Colocação Lago não tinha um lago. Né? Mas aqui é assim, né? Quando a Ângela era bebê, ela ficou bem doente. Para salvar a vida dela, os pais dela deixaram a filha aos cuidados dos tios, na cidade mais próxima. Foi uma separação, assim, para minha mãe muito dolorida, para o meu pai e para mim que era uma criança, mas, né, a minha vida dependia disso também, porque a minha mãe e meu pai, eles não tinham muitas condições para cuidar de mim. Então foi Essa separação acabou durando bem mais tempo do que o previsto. Durou toda a infância da Ângela. E Ângela começou a ir se acostumando com a ideia de não criar muito vínculo com as pessoas ao redor dela. Ela me contou que quando ela tinha 7 anos de idade, ela estava com a tia quando ela recebeu a notícia da morte da mãe dela, da avó da Ângela. E a Ângela, vendo o tamanho do sofrimento da tia dela ali, ela disse que tomou uma decisão. Ela resolveu que não ia amar ninguém na vida. Era um jeito dela de se proteger da dor, de blindar a vida dela de um choque daqueles. Ângela não passou esse tempo todo sem ver os pais dela, mas o contato era bem escasso. Comigo ainda criança, a gente ia em Chapuri uma vez por ano, que é no dia 20 de janeiro, que é a festa do padroeiro da cidade. E normalmente o meu pai não estava em Chapuri, né? Então a gente ia, mas ele não estava. Então a gente sempre se desencontrava e a minha mãe também, né? Ela estava na colônia e às vezes a gente não tinha condições de ir até onde ela estava. Ângela só foi reencontrar o pai, que naquela altura estava morando com uma nova mulher e com 2 filhos pequenos, quando ela já tinha uns 15 anos, por aí. E foi aí que Ângela se viu repensando aquele juramento dela. Porque aquele convívio com o pai estava deixando ela balançada. Uma pessoa extremamente carismática, né? Que todo mundo parava na rua. Então eu lembro de que a gente saía da casa dele para ir para o sindicato, que é bem pertinho, mas ele super demorava a chegar, porque todo mundo parava ele para conversar alguma coisa, para pedir algum conselho. Era incrível, assim. O charme dele não era só da porta para fora. Ângela lembra bem do pai juntando os 3 filhos em cima da cama dele de manhã e fazendo festa para todos eles, brincando com ela, que nem ele brincava com os pequenos. São esses aspectos que eu quase não falo e que eu sinto falta. Os 2 queriam compensar aquele tempo perdido, refazer a relação. Só que nosso reencontro, ele era também, ele era difícil por isso, porque, né, eu já sabia que ele era uma pessoa ameaçada, então... O pai dela era presidente do sindicato local.
Eu já vivia com aquele medo, de tal forma que qualquer notícia que saía no jornal sobre liderança sindical, qualquer coisa envolvendo sindicalistas que saía no jornal, meu coração assim, né, acelerava, achando que era alguma coisa em relação a ele. Naquele momento da vida em que a gente vai entendendo melhor quem são nossos pais no mundo, além de serem nossos pais, a Ângela percebeu que esse jeito dele de estar no mundo era perigoso. Mas sentia também, né, a vontade que ele tinha de que eu, de alguma forma, também fizesse parte daquele mundo da luta dele. Inclusive, a última vez que estivemos juntos, ele estava lendo o livro Olga, né? Olga Benário, né, que foi a esposa de Luiz Carlos Prestes. E ele falava assim, olha, quando eu terminar de ler esse livro, eu vou te emprestar para a gente discutir sobre ele, né? Não deu tempo. Na noite de 22 de dezembro de 1988, o pai da Ângela foi assassinado. Eu sou Ângela Mendes, eu sou atualmente a presidenta executiva do Comitê Chico Mendes. Sou a filha mais velha também, né, do ambientalista Chico Mendes, seringueiro. O Chico Mendes, tu sabe quem foi. Crescendo no Acre, eu também sempre soube da história dele. Da luta dele pelos seringueiros e pela floresta. Mas foi só nos últimos tempos, trabalhando no comitê e convivendo com a Ângela, que eu fui sabendo quem foi o Chico, o pai dela. E essa história que eu queria contar para vocês começa com uma carta. A Carta ao Jovem do Futuro, ela é recente também na minha vida, né? Essa carta foi escrita em 88, 3 meses antes da morte do Chico. Mas ela só ficou conhecida anos depois. Até mesmo a Ângela só teve contato com ela ali nos anos 2010, fuçando online para encontrar mais coisas do pai. A carta é curtinha e começa assim. Eu leio, tá. Atenção, jovem do futuro. 6 de setembro do ano de 2120. Aniversário, o primeiro centenário da Revolução Socialista Mundial, que unificou todos os povos. Se a Revolução Socialista Mundial foi deflagrada em setembro de 2020, acho que a gente não teve notícias dela ainda. Mas o Chico descreve o mundo depois dessa revolução, com a união de todos os povos em torno da igualdade. Desculpem, eu estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos que eu mesmo não verei, mas tenho o prazer de ter sonhado. Chico Mendes. Nem o Chico e nem a gente viu esses acontecimentos ainda. Mas a carta continua viva, como um recado pra gente e pro futuro. Eu acho que a carta, ela sempre me toca aí, sabe? Pensando no quanto que, principalmente os jovens da floresta, são o futuro dessa floresta. Olha, nossa geração, a minha geração começou essa revolução nas matas, mas a gente precisa que essa geração, né, do futuro, a geração dos anos 2020 também dê prosseguimento a essa revolução, porque senão as nossas conquistas terão sido em vão. Senão a nossa morte, a minha morte, terá sido em vão, sabe? Todo ano, o comitê faz a Semana Chico Mendes, que acontece entre os dias 15 de dezembro, o aniversário do Chico, e 22 de dezembro, o dia do assassinato dele. E lá tem de tudo. A caminhada ao túmulo do Chico em Chapuri, oficinas, formações, imersões na reserva extrativista e a cerimônia de entrega do Prêmio Chico Mendes de Resistência. E em 2024, a gente queria abrir uma chamada de cartas. Já que já tinha a carta do Chico ao Jovem do Futuro, dessa vez ia rolar uma troca de remetentes. Os jovens do futuro, no caso, os jovens do nosso presente, é que iriam escrever uma carta para o Chico. E o que você esperava receber nas cartas que os estudantes estavam escrevendo pra gente naquele momento? Cara, eu esperava de tudo, né? E que bom que vieram boas surpresas, assim, né? Porque a gente acabou premiando uma menina e um menino. E desde o começo, uma das cartas tinha chamado muita atenção da gente.
Era um texto diferente, muito forte. A gente ficou até surpreso de receber aquilo de um rapaz de 17 anos. A cerimônia de premiação das cartas ia ser na noite de abertura da Semana Chico Mendes. E eu era o apresentador. Quem ia entregar o prêmio para os dois ia ser a própria Ângela. E depois, quando cada um descia do palco, eles iam ser entrevistados pelo pessoal do comitê para a divulgação da semana. Na hora, eu tava super tenso, tentando dar conta de tudo e ainda destilar todo o meu carisma lá no palco. O prêmio é anunciado, os dois autores das cartas ganham um kit com camisa, copo, essas coisas e um certificado. Eles descem do palco, eu ainda tô ali. E uns 10 minutos depois, um dos meninos da cobertura sobe no palco e me puxa de lado. Hein, tu sabia que o menino da carta é primo do Darcy? Na hora, no meio do tumulto, som alto, eu não ouvi direito. Achei que ele tava perguntando se o nome dele era Davi. E era. Mas não. O que ele tava me dizendo era que o menino da carta, o Davi, era da família dos assassinos do Chico. Da família do Darcy e do Darli Alves. Davi Araújo Alves tinha acabado de receber um prêmio no palco da Semana Chico Mendes, diretamente das mãos da filha do Chico Mendes. Aqui no Acre, mesmo décadas depois, Alves e Mendes ainda são dois sobrenomes que representam dois lados da mesma luta. No primeiro momento, eu fiquei em choque. Depois disso, eu espalhei a fofoca para todo mundo próximo. Meu nome é Davi, tenho 18 anos, sou de Chapuri. Vim aqui para Rio Branco para fazer faculdade, né? Eu tava doido para ouvir mais a história do Davi. Cara, crescer em Chapuri foi bem bom, na verdade. É uma cidade muito boa, cidade pequena, segura, né? A gente conhece todo mundo é parente. Davi cresceu entre a cidade e o sítio do avô, pai da mãe dele. A minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 6 anos na época. Eu via meu avô contando as histórias dele, a história do Acre, ele gosta muito. E aí eu gostava muito, pegava livro de ciência, revirava, pegava livro de história, revirava todinho. Eu lembro quando eu era criança, eu escrevia um cordelzinho de várias páginas da história do Acre, só que eu não tenho mais, se perdeu. O Davi foi criado pela mãe e pelos avós maternos. E deles, mas não só, ele ouvia falar de algumas figuras da família do pai dele. Ouvia falar muito do Darli, né? Do meu tio. Tio-avô, no caso. A primeira coisa que vem na nossa mente, né, é o que todos taxavam ele e ainda taxam, né, de assassino. Na noite de 22 de dezembro de 88, o Darcy Alves Pereira foi quem puxou o gatilho e matou o Chico Mendes. E foi a mano do pai, o Darli. Os empates que Chico fazia, juntando dezenas, centenas de pessoas para impedir que o pedaço da floresta viesse abaixo e virasse pasto, estavam atrapalhando os negócios de muitos fazendeiros ali na região. Mas foi a família Alves que acabou tirando ele do caminho. Eu já nasci muito depois do que aconteceu, né? Quando eu escrevi a carta, já faziam 36 anos do que tinha acontecido, mas eu carrego essa herança. Crescendo em Chapuri, o Davi não teve como ignorar o vínculo dele com esse crime. Os professores liam o meu nome na chamada, via lá o sobrenome, aí já fazia a pergunta, né? Porque todo mundo em Chapuri, todo mundo já conhece a história. Mas descobria, já olhava uma olhadinha torta. Eu era criança, não entendia muito bem, né? Mas depois já comecei a entender mais o que estava acontecendo. Tanto é que teve outra vez um episódio, né? Onde tava brincando com alguns colegas e uma professora, né? Disse, não brinca com ele não, porque ele é filho de assassino, né? Neto de assassino. E isso eram coisas que, querendo ou não, aconteciam recorrentemente na minha infância, né? Até eu olhar pra mim e dizer, eu não sou isso. Eu não tenho relação com isso, né? Eu queria que o Davi contasse essa história, não só pra mim, mas pra Ângela também. Seja bem-vindo, Davi. Boa tarde, tudo bem? Olá, Davi. Olá, tudo bem? Eu acho que eu só vi o Davi lá na entrega, não foi? Lá na Semana Chico Mendes. Foi. Mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, perguntei se a Ângela já tinha tido contato com algum outro membro da família Alves. Aconteceu uma situação uma vez, né, que eu falei com o próprio Darli. Eu tinha uma colega que ela era secretária num escritório de advocacia
E eu acho que esse advogado, ele era advogado Darli. Eu estava esperando ela para ir almoçar, ela foi pro banheiro, retocar a maquiagem. Falou, amiga, você pode atender, por favor, o telefone quando ele tocar? Óbvio que foi só a porta do banheiro bater pro telefone tocar. E aí a pessoa diz, o doutor fulano de tal se encontra? Eu falei, não, o doutor fulano de tal não se encontra. Pois quando ele chegar, você fale para ele que o Darli ligou para ele. Eu falei, quem ligou para ele? O Darli. Aí, nossa, aquilo já... como se só existisse um Darli no mundo, né? Eu falei, o senhor sabe com quem que o senhor está falando aqui? Ele falou, não sei. Eu falei, o senhor está falando aqui com a filha do homem que o senhor mandou matar. E ele falou assim, olha o que ele falou para mim. Ele disse, minha filha, um dia você vai saber a verdade. E aí eu não aguentei e desliguei. Enfim, foi a única vez que eu tive contato com alguém dessa família. Eu fiquei um tempo depois da cerimônia da Semana Chico Mendes sem saber o que fazer com essa história. Com esse encontro entre duas pessoas afetadas de formas muito diferentes pelo mesmo crime. Mas a própria carta do Davi traz algumas respostas. Cadê a carta do Davi? Você trouxe aí, amigo? Eu trouxe, deixa eu pegar aqui na mochila. Tá bom. Ai, que bonitinho, ele anda com a carta. Pedi para Ângela ler. Carta para Chico Mendes, destinatário Francisco Alves Mendes Filho. Caro Chico, lhe escrevo 36 anos após sua morte. A carta do Davi é em formato de poema. Davi fala da luta de Chico e de como ele cresceu na esteira dessa luta. Conheço o seu lado da moeda e o que lhe causou dor. Sou fruto da vítima, seringueiro e extrativista, também do atirador, fazendeiro, destruidor. Ele diz que a floresta sente falta do Chico, mas que o legado dele já está no mundo. Descanse em paz, Chico. Pela eternidade sua voz será ouvida. Remetente Davi Araújo Alves. Não, eu confesso que ela é uma carta muito forte para mim, ainda, né? Ele tem uma escrita assim bem rebuscada, né? E bonita, né? E profunda. E me tocou muito. E tem algumas coisas que eu só vim me tocar agora, ao ler esta carta, né? Essa parte do sou fruto da vítima, mas também do atirador, ela e eu e todo mundo que leu as cartas do concurso tinha lido de um jeito mais metafórico. E não deixa de ser um pouco, né? Porque não foi o pai do Davi que matou o pai da Ângela, mas foi o primo dele amando do tio-avô. Grande parte do povo que hoje em dia mora em Chapuri não compactua com a luta dele. Se tinha a professora do Davi que fazia cara feia quando lia o sobrenome dele, também tinha gente que dizia que o tio dele tinha feito a coisa certa. Tinha feito uma limpeza. É mais ou menos essa a mentalidade do povo chapuriense em sua maioria sobre essa história, né? Então, quando eu digo que eu sou filho do destruidor, não é só da minha família que eu estou se referindo, mas de todo o povo chapuriense, do povo brasileiro, tudo isso. Na carta, Davi também diz que ele desfruta das conquistas do Chico. E nessa conversa comigo e com Ângela, Davi contou pra gente mais sobre o avô dele, pai da mãe, que é seringueiro e agricultor. João Rodrigues não fez parte do movimento do Chico, mas ele contava muitas histórias pro neto sobre a luta seringueira. Eu lembro de trabalhar com ele na roça e enquanto ele cantava o hino dos seringueiros, que foi uma música que nós cantamos lá no evento da Semana Chico Mendes, eu lembrei muito dele, daquilo. Além de rememorar a luta, esse avô do Davi também fez a parte dele. E ele foi um dos primeiros a conseguir ali, até titular sua terra, fazer tudo certinho. Após ele regular sua terra, ele comprou ali no Seringal Cachoeiro um pedaço de 900 hectares de floresta, antes de virar reserva, e ele escolheu preservar aquilo para não desmatar.
porque ele sempre teve isso muito forte dentro dele, de um espírito de preservação, sempre foi também. Davi carrega a herança e o sobrenome dos assassinos, mas ele foi criado com esse espírito da preservação. E até hoje ele preserva essa floresta com muito orgulho, essa área que ele tem, e os filhos dele moram lá e cuidam dessa parte, que é parte da reserva extrativista Chico Mendes, né? Acho que essa parte da conversa foi a que mais tocou a Ângela. Ele não precisaria, né, manter a floresta, mas ele decidiu por manter. Então essa é a consciência que a gente queria muito que todos tivessem. A carta do Davi já tinha sido uma boa surpresa ali no meio do concurso, mas a gente não tinha ideia do quanto. Tanto Davi quanto Ângela estavam meio formais ali na hora da gravação. Davi, acho que um pouco tímido com toda aquela situação, e a Ângela porque ela tá muito acostumada a ficar dando entrevista falando do legado do pai. Mas depois que desligaram os microfones, a gente ficou ali conversando durante quase 1 hora a mais. Foi aí que a Ângela contou da morte da avó dela, do juramento que ela tinha feito. E foi aí também que Davi contou que ele também cresceu sem a presença do pai, que teve que se esconder na época do crime, até deixou de usar o sobrenome Alves e que ficou muito traumatizado com toda essa história. Foi bonito de ver aquilo acontecendo. Uma Mendes e um Alves tentando contar a própria história, um pro outro. E claro, também teve muita fofoca de Chapuri de Rio Branco, porque ninguém aqui é de ferro. Esse foi o Vitor Manuel. Essa reportagem teve apoio do IX, o Instituto Clima e Sociedade. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Você já sabe que tem episódio novo toda quinta-feira, né? Mas para quem é membro do Clube da Novelo, o episódio chega mais cedo, na quarta. Todos os detalhes de como fazer parte do clube estão lá no nosso site. No post desse episódio no nosso site, dá para ver a carta manuscrita do Davi para o Chico Mendes, tem imagens do Enzo Arapiun na ocupação junto com a mãe dele, a Auricélia, e outras lideranças indígenas, e tem links para trabalhos acadêmicos sobre a articulação de mulheres no movimento indígena paraense e sobre o avanço do ensino remoto nos estados do Pará e do Amazonas. A gente está nas redes no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Se você quiser mandar uma sugestão de história, pode ir na seção Envie uma pauta do nosso site, onde tem todas as orientações de que tipo de história funciona aqui pra gente. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devoa. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Bia Ribeiro e da Juliana Jäger. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são o Vinícius Luiz, a Sara Zobel, a Evelyn Argenta, a Bárbara Rubira, o Vitor Hugo Brandalize, a Bia Guimarães e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve desenho de som da Mariana Leão e da Bia Guimarães, que assinam a mixagem junto com a Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Luna França e também da Blue Dot. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.